Olá, alunos do segundo ano, tudo certo? Bom, então vamos continuar então, né, as nossas aulas, vamos continuar focados, né? Porque a coisa acho que ainda vai meio longe, mas vamos lá. Então, nós falamos sobre o iluminismo e agora vamos falar sobre os movimentos que o iluminismo, digamos assim, inspirou, né? Então, o iluminismo, essa corrente filosófica, teve como principal consequência, digamos assim, influenciar, levar esses ideais de liberdade, de igualdade, de luta contra a tirania para vários espaços, né? E essas pessoas que, digamos, apreenderam esses conceitos, né? Que tomaram esses conceitos, começaram a pensar novas formas de organização, novas formas de se colocar no mundo, enfim, né? E com isso a gente vai ter uma série de movimentos sociais, né, movimentos revolucionários, enfim, que vão dar origem, então, né, a novas formas de organização em diferentes estados. Um dos principais, né, uma das principais situações, né, que foi influenciada pela perspectiva, né, do iluminismo vai ser, então, né, a independência do que então se tornará os Estados Unidos, né, da América. Então, basicamente, tá, a gente tem que relembrar que as chamadas 13 colônias inglesas, né, na América, foram espaços cuja colonização foi diferente da colonização ibérica. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Diferente por quê? Basicamente, não porque a Inglaterra fosse melhor ou superior, mas pelo fato de que, né, nós trabalhamos a Revolução Inglesa, a série de situações nas quais a Inglaterra se envolveu, né, tanto internamente quanto externamente, e isso fez com que a Inglaterra acabou meio que deixando de lado, digamos assim, as suas colônias, porque tinha problemas maiores para resolver. Além disso, a colônia não tinha, nesse primeiro momento, sido encontrado nesse território ouro ou metais preciosos, enfim, nada que realmente fizesse valer a pena ou fosse tão absurdamente lucrativo, né, para que a coroa de fato se instalasse, né, com a ferocidade exploratória que foi em outros territórios, certo? Então, isso a gente tem que lembrar, né? Então, basicamente, a gente vai ver que, findo essa turbulência, digamos assim, que a Inglaterra vai vivenciar, a Inglaterra começa, então, né, a olhar com outros olhos para o seu espaço colonial, certo? Então, nós temos uma série de situações que vão se modificar. Primeiro, a Inglaterra consegue, então, se restabelecer, né, uma certa organização interna, né, a partir da Revolução Gloriosa, a gente vai ter também, né, toda aquela modificação, né, no nível de pensamento, de estruturas na Inglaterra, que vai dar origem à Revolução Industrial e que, portanto, vai precisar de matéria-prima mais barata, enfim, tudo aquilo que faz com que a colônia acabe sendo um ponto extremamente atraente, digamos, né? Então a gente vai ter o início da Revolução Industrial, que eu vou trabalhar com vocês em outro momento, tá? Mais ou menos ali por 1750, 60, mais ou menos nesse período aí que se data o processo da Revolução Industrial tomando corpo, digamos assim, certo? Bom, e além disso, a Inglaterra vai se envolver com um conflito, né, no próprio território americano, né, que envolve ali as possessões francesas, né, no território onde hoje é os Estados Unidos, e também as colônias inglesas. Então, os ingleses vão direcionar esforços, né, para essa guerra, certo? Que é chamada de Guerra dos Sete Anos. E essa guerra, ela vai, enfim, né, fazer com que a Inglaterra tenha deslocado uma série de tropas, né, uma parcela do seu exército para a colônia e percebendo, digamos, a necessidade de se manter ali, né, ela vai instalar esse exército ali. E isso também vai ser um dos pontos de atrito que a gente vai começar a ter. Então as coisas estão se modificando, né, como eu disse para vocês. A Inglaterra começa a perceber que ela vai precisar aplicar outro tipo de política fiscal, digamos assim, né, com a sua colônia para poder, então, explorá-la de fato, lucrar com ela, né. E, como eu disse para vocês, o ponto, digamos assim, uma das gotas d'água, digamos assim, é a chamada Guerra dos 100 Anos, que é uma guerra contra a França no território americano. A gente tem que lembrar que a França tinha possessões ali também, e nesse conflito, basicamente, né, os ingleses vencem, porém eles acham que, uma vez que eles deslocaram, né,
as suas tropas, que eles tiveram gastos, né, com esse exército, enfim, e com a própria, digamos assim, proteção, digamos assim, dos seus colonos, eles vão colocar que, bom, então a colônia tem que ressarcir, né, e tem que manter esses exércitos. E os colonos acreditam que não, né, eles estão muito acostumados a não ter que realmente pagar taxações, a não serem cobrados, a não serem limitados. E quando esse jogo vira, né, os colonos vão dizer, ah, para, eu não tô gostando mais de brincar dessa coisa de ser súdito de rei. Não tô mais curtindo, né? Exatamente porque agora a Inglaterra começa a querer tentar fazer, né, o seu pacto colonial, a sua exploração, as suas taxações, só que houve muito tempo para que as 13 colônias se organizassem de uma forma tão livre que eles começaram a ver isso como uma tirania, como algo que era, digamos assim, contra os princípios, né, de liberdade, de igualdade que já estavam chegando também ao território da colônia, das 13 colônias, certo? Bom, e que política fiscal basicamente é essa que a Inglaterra começa a tentar colocar? Então, o primeiro ponto, na verdade, são o estabelecimento de algumas leis que visavam taxar, então, alguns produtos que poderiam dar lucro para a Inglaterra, certo? Então, a gente tem que lembrar que as 13 colônias, elas participavam de um processo que a gente chama de comércio triangular, ou seja, né, ela comercializava livremente, né, com vários espaços, inclusive muitas vezes estabeleciam competição com mercadorias com a própria Inglaterra. Então isso é uma coisa completamente impressionante, né, para vocês entenderem quão solto foi, né, o processo colonial da região das 13 colônias. Tá, então essas leis que eles vão colocar são leis que vão ser então combatidas e vão dar respaldo para o processo da revolução, que muitos chamam de revolução estadunidense ou guerra de independência dos Estados Unidos. Por que revolução, né, pessoas? Revolução tem uma ideia de uma ruptura, de uma diferença muito grande. Na verdade, o processo da guerra de independência não tem nada de grande diferença. O revolucionário, digamos assim, são as consequências da independência, que daí a gente vai trabalhar agora no encerramento, tá, do conteúdo. Bom, então vamos nos focar quais são as leis que a Inglaterra vai começar a tentar colocar e que vão, né, causar escândalo, enfim, entre os colonos. A primeira lei, né, é a chamada Lei do Açúcar. Então, a partir de então, a Inglaterra começou a taxar os carregamentos de açúcar, né, que não viessem das Antilhas inglesas, né, da região onde a própria Inglaterra tinha colônias, na região da América Central, e lá produzia açúcar. Se por acaso as 13 colônias se valessem de outros, de açúcar de outros espaços, né, a gente tem outras Antilhas ali, a taxação seria muito maior. Isso causou um grande escândalo. Por quê? Ah, porque eles gostavam muito de açúcar, de um docinho, nada melhor que uma sobremesa. Na verdade, o açúcar para as colônias do norte era um problema muito grande. Por quê? Porque um dos principais produtos de, né, de venda, né, de comércio das colônias do norte é o rum, é o melaço, e para isso precisa de grandes carregamentos de açúcar que vinham das Antilhas de um modo geral, né? Então, eles compravam de onde fosse mais favorável, mais interessante financeiramente para eles, certo? Então a lei do açúcar tinha essa questão, né? Então essa matéria-prima, que era o açúcar para produção do rum, né, e do melaço e outras situações outros produtos que eram vendidos, né, pelas 13 colônias do norte, né, foi um problema, né? Então foi, né, uma gritaria geral. A segunda taxação que foi proposta era a chamada lei do selo, né? Então, o que era a lei do selo? É que todo o material impresso, né? Ou seja, documentos, jornais, livros, qualquer coisa que fosse impressa, que rolasse ali pela colônia, teria que pagar uma taxa. Aí vocês pensam, mas como assim, né? Eles liam tanto assim? Sim, eles liam, né? Por que eles liam? Por que tinha tanto material impresso, documento? Bom, primeiro porque eles tinham uma certa organização, quase que, como eu falei para vocês, né? Meio à parte da coroa. Então, eles tinham uma série de questões burocráticas já estabelecidas de uma forma autóctone praticamente, né, na região da América Inglesa, mas não só. A gente tem que lembrar que quem veio para cá, em grande medida, eram protestantes, certo? E os protestantes liam. Por quê?
Porque, de um modo geral, as religiões protestantes, elas têm por foco a ideia de que tu não precisa de um intermediário, muito pelo contrário, é uma ideia de interiorização, ou seja, né, da tua fé, da tua reflexão, da tua crença, da tua relação direta, digamos, com a divindade. Então, para isso, tu tem que ler a Bíblia. Então, nessa perspectiva, a grande maioria, sim, lia, né? E por isso mesmo, né, esses documentos, enfim, né, eles eram muito comuns. Então, também foi uma pane, uma gritaria, né? Inclusive, foi revogada essa lei, mas também era uma lei importante para toda essa revolta, certo? Tudo bem, acompanhando até aqui, beleza. No próximo vídeo a gente vai terminar esse conteúdo, que é um conteúdo fácil, tranquilo, tá? Lá pra gente, mas muito importante, devido às consequências que ele traz também. Afinal de contas, a Guerra de Independência estadunidense vai inspirar vários outros movimentos, né? Tanto a nível europeu quanto a nível da própria América, certo? Então tá, gente, se cuidem, até o próximo vídeo.